Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, o empate do Mengão com o Ceará 1-1 e também sobre a classificação do Brasileirão, como ficou a classificação do Brasileirão. E também a imprensa esportiva, o Felipe Luiz aí falando sobre essa partida, inclusive ele até falou que para ele foi decepcionante. Os comentários do programa da ESPN Brasil também falando aí sobre essa partida. Vamos analisar, chega aqui daquela moral do seu like, se você não é inscrito aqui no canal Lances e Netos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você recebe as informações do Flamengo. No final do vídeo eu deixo a minha opinião referente à partida de hoje, tá bom? Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, Sport TV link na descrição, bora para as notícias do Mengão. Felipe Melo, aqui está a classificação. O Flamengo 37 pontos, Cruzeiro 37. O Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, um jogo a mais em relação ao Palmeiras. Bahia, que ontem empatou com o Sport, fecha o G4. Mirassol chega à quinta posição, sem dúvida, é a sensação do campeonato. A novidade, pelo menos. Bragantino, sexto, vai despencando. Botafogo parou em 26 pontos. São Paulo está jogando nesse momento com o Internacional. O Fluminense vem na sequência com 23, venceu ontem. Galo, que bateu o Bragantino, chegou a 23. Ceará, que empatou com o Flamengo, 22. Corinthians chegou a 22, empatou com o Fortaleza. O Inter está jogando. Grêmio parou em 20 pontos. Vitória chegou a 18, tem 18 jogos. O Vasco pode amanhã dormir na zona do rebaixamento. Basta que o Santos pontue contra o Juventude em casa, o Santos sai. O Vasco entra no Z4, que tem ainda Fortaleza, Juventude e Sport. Tudo bom, Felipe? Bem-vindo. Boa noite. Mirassol para mim, assim, destaque, né, novamente. Time que tá bem, time que tá dentro de casa quase imbatível, né? Os últimos jogos contra times importantes, mesmo assim, tem vencido seus jogos. Muito importante para Mirassol essa rodada, muito importante para Cruzeiro também, que venceu o Botafogo fora de casa. O Fluminense também é uma rodada importante, porque deixa um pouquinho aquele mau momento, né? Eram 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, então depois de vencer a Copa do Brasil jogando fora de casa, venceu também no Campeonato Brasileiro. Então rodada boa para esses times, sem dúvida nenhuma, e pode ser muito boa também para o Santos, né, que com uma vitória ou pontuando sai da zona de rebaixamento. Deixa eu pedir a classificação de novo, quero fazer uma pergunta capciosa, que o LED está estreando, já tem que estrear no fogo, certo, Denan? O quê? Bem-vindo. Entregar molezinha assim, só porque é a primeira, né? Ô, Lédio Carmona, pensando em título, meu velho, você olha pra essa classificação, você responde o quê? Quem é que tá brigando? Quando ele coça a careca assim... Não, porque já vamos colocar careca na fogueira logo, né, cara? Senão, né? Quando coça a bicha. Pensando em título, Lédio Carmona, primeiro é um prazer tê-lo aqui no Fechamento. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo. Demorei a ser convidado, mas... Cara, a gente achou que você estava em fase de teste. Aí, né? Aí foi bem avaliado. Tô aqui como trainee, é isso? Isso, foi bem avaliado e faz a sua estreia no Fechamento. Pensando em título, Lédio Carmona, o que você destaca pra gente dessa classificação? Eu lembro minha última participação no Seleção, que eu falava, tem os 3 ali de cima, a minha dúvida era saber se tem mais alguém que vai disputar o título. Aí eu especulava com Bahia, principalmente com Botafogo. Aí eu estava olhando a tabela de classificação, eu já ia falar sobre isso mesmo. Olha a distância que o Flamengo e o Cruzeiro estão do Botafogo. Tudo bem que o Botafogo tem um jogo a menos para o Flamengo e 2 jogos a menos para o Palmeiras. É de 11 pontos. Já é 11 pontos. Já são 11 pontos. Então, o campeonato, na minha opinião, vai ficar entre esses 3 mesmo. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, a distância já é considerável. A rodada foi mais importante, evidentemente, para o Cruzeiro, não só por ele ter retomado o caminho das vitórias, mas ter retomado a credibilidade, né? Que foram 2 rodadas que o Cruzeiro ficou naquele... Será que o Cruzeiro realmente vai brigar pelo título? Ele empatou com o Corinthians, levando o sufoco do Corinthians no segundo tempo e perdeu em casa para o Ceará. Hoje, com essa vitória contra o Botafogo, o Nilton Santos lotado, ele confirmou que ele vai brigar pelo título. Apesar de não ter um elenco como o do Flamengo e o do Palmeiras, mas ele tem um time bom. Então é isso aí. Respondendo a sua pergunta diretamente, Rizek, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E o Botafogo confirma que não engrenou, pelo menos. Não ainda, engrenou. Né? O time cara, e a distância já está grande. Olha a distância, cara, do terceiro já para quem vem atrás. Sim. Não engrenou no Brasileiro, né? Tá super vivo na Copa do Brasil. Claro. E a Libertadores vai começar a jogar o mata-mata. Fala, Sobis! Prazer estar contigo presencialmente, cara. Bem-vindo. Finalmente, né? Boa noite a todos. Tudo certo? Tô dando uma olhadinha aí, né? Cruzeiro marcou território cabuloso, né? Acho que é uma vitória grande. Eu vejo o Cruzeiro como o que melhor está jogando, né? Apesar desses tropeços, o Cruzeiro venceu e venceu bem o Botafogo. Isso é super importante dizer.
E eu tô na esperança do Inter, porque eu tô vendo aqui a tabela, se o Inter consegue virar contra o São Paulo, o Inter vai lá para 8º lugar, né? O Inter passa o próprio São Paulo, se eu não me engano. Ele vai para Vai a 23, se ele vira, ele passa... Eu tô só ouvindo ele falar. Eu ia deixar ele terminar. Aliás, o jogo não terminou ainda, né? Exato, então o jogo não terminou ainda. Mas eu vejo que entre tudo que vocês comentaram aí, se o Inter consegue virar, talvez ele seja o maior beneficiado da rodada em questão de posições, né? O Sobis, bem-vindo mais uma vez. O Sobis, a gente estava conversando em off, eu achei algo interessante que você falou. Eu falei, eu acho que o Inter tem um bom time. Eu acho que tecnicamente o time do Inter ele é muito bom. E o Sobis me respondeu, se você me permite, Sobis, você falou, cara, dentre os principais times do futebol brasileiro, e o Led citou aqui os 3, e eu estou muito na linha de raciocínio do Led, né, dos principais que vão lutar ali até o final, eu esperava que o Bragantino suportasse um pouquinho mais, mas o Bragantino teve 2, 3 ou 4 oportunidades de ser líder do campeonato, e aí derrotas, acho que teve 3 ou 4 derrotas seguidas no campeonato e não conseguiram ali permanecer na parte de cima da tabela em relação a títulos. Mas o Bragantino hoje, se a gente voltar com o que foi o fim do ano passado, é uma surpresa ele ser esse lugar, né? Sim. E aí você falou, o Inter dos times financeiramente, tirando esses 3 que estão lá em cima, é o que tem o melhor elenco. Essa foi a tua resposta. Exato. É isso mesmo? Eu acho o Inter entre os times com menos poder aquisitivo, eu acho que o Inter tem um dos melhores elencos, só que não está andando assim como... O Inter já vem há uns jogos aí derrapando, dando muito mais esperança para a torcida do que realmente a torcida está vendo dentro de campo. A torcida tem muita esperança, mas está complicado e eu espero sinceramente que seria importante para o Inter virar esse jogo, até para a questão de... Eu, como colorado, vou torcer certo, para ele hoje tá ganhar um pouquinho... para ele ganhar força, principalmente para o jogo contra o Fluminense, porque 2-1 no fim foi um ótimo resultado perto do que o Fluminense jogou e perto do que o Inter apresentou. Dos clubes grandes, o Inter é o maior jejum de títulos brasileiros. 46 anos. Ganhou Libertadores, Mundial, Sul-Americana. Bateu na trave agora recente com o Abel lá, né? Isso tudo? Eu acho um bom time, cara. Eu também acho um bom time, mas um time para... Porque assim, ou será que são bons jogadores que tiveram boas fases? Então, por exemplo, o Inter teve uma ótima fase jogando no Campeonato Gaúcho e me surpreendeu. Eu fui um que vim a público e falei, olha, esse Inter briga por título. Isso que eu ia falar. O Campeonato Brasileiro, sobretudo, vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. E assim, se vencer, vai para o 8º. Né? Será realmente? Será que tem um time para brigar por título? Eu hoje tenho minhas dúvidas. Uma pergunta. Time eu acho que tem, já respondendo a sua. Time eu acho que 11, eu acho que consegue ter. Elenco. Mas para concorrer com Palmeiras e Flamengo, você, por exemplo, cara, o Flamengo tira do banco jogadores, você pega o banco do Flamengo contra o Galo, nesse meio de semana na Copa do Brasil, era só jogador de seleção. O Palmeiras também saca jogadores do banco que nem o Cruzeiro. É porque a janela desnivelou ainda mais a relação. A grande questão acho que é elenco. Quando começou, na semana de apresentação do campeonato, antes da primeira rodada, eu falei igual o Felipe Melo. Você fez aquela pergunta de sempre no campeonato. Quem vai brigar pelo título, Libertadores? Eu botei o Inter como candidato ao título. Vamos pro Flamengo, cara. O Flamengo foi ao Ceará hoje, poupou jogadores. Não tinha Pedro, não tinha o Wallace suspensos, não levou o Luiz Araújo, Varela também não jogou. Agora, tinha um time que no papel era um timaço em campo, né? E aí, por que não ganhou hoje do Ceará, Dena? Porque, às vezes, a sensação que eu tenho vendo o Flamengo jogar é que em algum momento, se eles acelerarem um pouquinho mais a jogada, eles conseguem fazer o gol. Quando o Flamengo faz o 1-0, vale ressaltar aqui, o Sobis jogou no Ceará, ele pode até falar com mais propriedade do que eu. Eu acho que é um campo que dificulta o time que tem mais qualidade para jogar, que é o caso do Flamengo. Mais bola no pé, mais construção. E aí quando você tem um campo da forma que eu imagino que esteja o campo do Ceará, o estádio, tá ruim mesmo. Dificulta a construção do time que tem um pouco mais de qualidade, e o que joga em casa está mais adaptado a esse tipo de terreno, assim. Mas eu fico com a sensação que o Flamengo faz o gol e tenta controlar o jogo. Não quer fazer o segundo, não quer fazer o terceiro, não quer liquidar o jogo. E, obviamente, você jogando diante de, sei lá, tinha 35, um pouco mais de 35 mil torcedores no... Não, tinha 60 mil pessoas, 50 e pouco, quase 60 mil pessoas. Quase 60 mil pessoas no estádio. Você acaba se empolgando e indo pra cima. Foi o que o Ceará fez.
E aí quando o Ceará faz o gol, o Flamengo acho que não tinha mais forças para buscar o resultado. Então eu fico com essa sensação. Apesar, tem que botar na conta do Rossi. O Rossi ele fica no meio do caminho no gol. Ele não sabe se ele sai ou se ele fica dentro do gol. E aí acaba sendo surpreendido. Mas o time do Flamengo é um time que vai... Nesse gol aí. Esse gol aí, ó. Olha o posicionamento dele, ó. Não, ele fica no meio do caminho. Ele fica no meio do caminho, pô. E o Ceará já tinha metido uma bola na trave pouco antes. Mas não é nem meio do caminho, né? Ele vai quase na Foi bola falha e do volta. Rossi. Mas eu já não coloco só no Rossi isso aí, sabe? Assim, eu não acho que o erro realmente foi um erro clássico do goleiro. Mas o Pedro Raul, ele sobe até com uma certa facilidade. Mas você não acha que isso, a saída dele no meio do caminho... Pode ser, mas em nenhum momento atrapalhou também o movimento dos zagueiros? Mas em nenhum momento pode desistir, em nenhum momento pode desistir. Assim, o zagueiro sempre tem que esperar o erro do colega. Essa é a regra básica. Essa é a regra básica. Vamos esperar sempre o erro do colega. Então, se tivesse concentrado, jogo do Botafogo tem vai exemplo errar, bom. vamos aqui. Eu acho que realmente... Agora, eu acho que o Flamengo é o seguinte, o Flamengo tem 2 pontas, né, principalmente nesse jogo, que são rápidos, tem muita qualidade, que é o Plata de um lado e o Samulino do outro lado. Acho que faltou pro Flamengo mais verticalizar mais rápido as jogadas, ter um pouco mais de velocidade, sobretudo no meio-campo. O Flamengo muitas vezes pegava a bola, o Jorginho tocava no Araújo, aí tocava a bola no Jorginho, aí tocava a bola lá, e o Ceará ficava assim, para um lado e para o outro, fazendo o trabalhinho dele defensivo tranquilamente. Acho que faltou um pouco mais de profundidade. O gol do Flamengo sai assim. O Léo Ortiz consegue achar uma bola longa, o lateral direito que acabou de chegar, o Emerson Royal, que toca a bola de cabeça. Foi, inclusive, uma bela jogada, um belo gol. Ou seja, deu profundidade na jogada. Acho que um time do Flamengo que é tão forte e tem, então, assim, leque de possibilidades, é muito pouco o Flamengo ficar povoando o meio campo, tocando a bola para um lado e para o outro. Eu acho que o Flamengo fez o gol e aí pareceu saciado, meio que largou o jogo. Sim, Tanto que, assim, foram 2 tempos diferentes. Exato. O gol saiu... Ok, pode ter sido uma falha do Rossi, mas pouco antes teve uma bola na trave do Ceará. Exatamente. Foram 2 tempos distintos. O primeiro tempo o Flamengo foi muito bem. O segundo tempo, e aí até pro Ceará. Eu estava assistindo o jogo, o primeiro tempo em casa, e o Ceará, eu falei assim, cara, o Ceará vai precisar tomar o gol para começar a sair de trás. Porque parece que aí o Flamengo jogava, tocava para um lado. Aí quando o Flamengo fez um gol, que o Ceará foi e começou a jogar um pouco mais, começou a sair mais de trás, sabe Esse assim? problema do Flamengo tem sido recorrente pós-Copa do Mundo. O Flamengo não tem tido grandes atuações do nível do time, do potencial que ele tem, e convincentes. Tá? Ele tem tido algumas vitórias, ele conseguiu alguma sequência de vitórias, agora são 2 jogos sem vencer. Olha os resultados do Flamengo depois da Copa do Mundo. O melhor jogo, o mais convincente, foi contra o São Paulo. Foi o primeiro jogo, São Paulo foi uma nulidade naquele jogo, o Flamengo passou por cima, foi só 2-0. Depois ele conseguiu um bom jogo contra o Bragantino, assim mesmo ele virou em Bragança, ali acho que foi um bom jogo. Perdeu do Santos primeiro, né? Perdeu do Santos. Eu não estou indo na cronologia. Tá. Agora, veja algumas vitórias do Flamengo. Contra o Fluminense. O Fluminense todo atrás, o Flamengo tem dificuldade, ganhou no finalzinho com uma bola parada. Num escanteio, né? Que teve um desvio e o Pedro fez o gol. Contra o Galo, bola parada, Léo Ortiz resolveu. 1-0 no Brasileiro. Eu já falei do Bragantino e do São Paulo. Foram as vitórias que o Flamengo teve. Nesse intervalo, são 7 jogos. O Flamengo perdeu para o Santos, num jogo na Vila Belmiro, que ele praticamente não finalizou. Muito volume, mas pouco... Perdeu para o Atlético quarta-feira no Maracanã pela Copa do Brasil, num jogo que ele também teve muita dificuldade de se impor, de ter intensidade. O Atlético já havia feito um bom jogo no Brasileiro, 3 dias antes, perdeu, mas o jogo foi equilibrado. O Flamengo não está conseguindo ser dominante e eficaz. Mesmo tendo assumido a liderança do campeonato? Ele está conseguindo resultados, mas o desempenho não tem sido do padrão do Flamengo. Mesmo o padrão do Flamengo do Felipe Luiz. Resumindo, Rizek, o Flamengo do Felipe Luiz já jogou bem mais do que tem jogado atualmente. Bem mais. Mas chegou com os atletas novos também. Agora, não são todos que vão chegar. E assim, o Samuel ali no primeiro jogo foi muito bem. Hoje já não foi tão bem. Chegaram no penúltimo jogo. Eu acho assim, isso aí me dá uma mensagem clara. Como é o Palmeiras, por exemplo. Os caras jogam mal, mas não perdem o jogo. Sabe? Quando encaixar, meu amigo,
É por isso, porque uma hora vai encaixar, pô. O time do Flamengo é muito bom. É muito bom. Então uma hora vai encaixar, uma hora vai começar, ganha jogo, e daqui a pouco a confiança vai estar lá nas alturas, os caras começam a fazer coisas que não estão fazendo. O Flamengo é pra dominar o jogo completamente, assim. Pois é. Todos os jogos, assim. É de dominar. Pós-Copa do Mundo, o máximo de gols que o Flamengo fez num jogo foi 2. Fez 2 no Bragantino e 2 no São Paulo. Os outros jogos ele fez um gol. Exato. Um gol. Hoje não... como o Denilson falou, joguei no Ceará lá e, cara, o campo atrapalha muito. O campo é muito ruim, é só ver os melhores momentos, a bola só quica, é só bola de primeiro. O próprio gol do Flamengo é de qualidade, mas é por cima. É muito difícil aquele campo. E eu acho que o maior rival hoje do Flamengo, dentro da qualidade que o Flamengo tem, foi o campo. Foi. Por isso que não tem profundidade, a bola quica muito, tu leva com a canela, é só ver, ó, os melhores momentos, dá pra ver o campo, trocaram a grama agora do gol, a coisa não anda, é bola aérea. Concordo com você. Então, o jogo de hoje tem que ser isolado. Os dois gols foram bola aérea. Pra qualidade do Flamengo, eu acho que até o Flamengo se adaptou bem dentro do que, né, olha, a bola só quicando, ó, isso aí é um típico erro de gol de bola que não vem como deveria. Cara, mas essa sua fala aí, Denilson, me pegou, cara. Você acha que o Flamengo... Não, sim. Que o Flamengo tem que dominar. Porque assim, ó, o time que tá dominando, se você pensar, ó, em termos de resultado, o time que ganhou... Pega todos os times brasileiros que foram pro Mundial. O time que ganhou de todos eles foi o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou de todo mundo, cara. Ganhou do Botafogo, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Fluminense... Cara, será que o Flamengo tá tão acima assim da média para dominar todos os jogos? Porque assim, eu acho que o Flamengo tá na liderança do campeonato. E assim, eu acho que é normal, cara, no Campeonato Brasileiro, normal mesmo. Ter uma jornada contra um Ceará lá que você não ganha, o Ceará ganhou do Cruzeiro, no Mineirão. Eu acho que tá tudo dentro de uma normalidade de Campeonato Brasileiro. Eu acho que a questão é o desempenho. É o padrão de dominância do Flamengo. O time é tão bom que a gente espera sempre que... Assim, eu não digo nem espetáculo, é um pouco mais de domínio, por exemplo, e poder de fogo. Como foi, por exemplo, contra o São Paulo. A gente espera sempre que os caras vão fazer isso aí, que o time é muito bom. Mas você acha que o Flamengo é pra fazer isso toda quarta e domingo, assim, cara? Eu acho que não só... Tem time no Brasil pra fazer isso. A gente não tá falando de... Não é Flamengo. Eu acho que no Brasil... Eu acho que nenhum time no mundo é pra fazer isso. A não ser o Paris Saint-Germain, que joga no Campeonato Francês. Não, o Bayern na Alemanha, beleza. Nem o Bayern na Alemanha é capaz de fazer. Mas no Brasil não tem esse bicho. Se fosse pra poder fazer isso, é o Flamengo. Mas e se tivesse que escolher um, seria o Flamengo. Pelo menos aí, Léo, de uns 4 jogos de desempenho ruim do Flamengo. Eu acho que não foi ruim, eu acho que foi abaixo do que ele pode. Tanto que ele ganhou o Fla-Flu, entendeu? Ele ganhou do Galo, ele perdeu, mas ele também ganhou do Galo antes. Foi uma atuação normal, mas não foi uma atuação assim, pô, esse é o Flamengo contundente, absoluto. Eu acho que no Brasil não tem esse time assim que vai ser... claro que assim, eu espero que Flamengo e Palmeiras dominem o campeonato. Briguem ali por título até o final, nas 38 rodadas. Mas dominar jogos quarta e domingo, eu acho que no futebol brasileiro não tem esse time, cara. Isso não vai... É difícil você arrumar isso no mundo. Eu acho que você pode exigir mais. Mas eu tô com o Sobe. Se tivesse que escolher um time aqui... Se tivesse que escolher um time no Brasil, eu escolheria o Flamengo. De certa forma, o resultado nas mãos. O Cruzeiro é presenteado com um gol entregado pelo Bruno Ferreira, que errou na saída de bola. E o Flamengo, no primeiro tempo, sai com a vantagem e sai ali dominante e não consegue sustentar no segundo tempo. Vamos ver então como foi que o Felipe Luiz sentiu esse resultado, esse empate com o Ceará lá na Arena Castelão. Fala, Felipe. Bom, gosto até de vir assim, logo depois do jogo, ainda com o coração quente, que eu falo realmente o que está aqui dentro, né? Claro que é um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário, e no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande e por um descuido nosso na bola parada acabamos sofrendo empate. E claro, sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Felipe, eu queria entender um pouco mais, é um sentimento que tem muitos torcedores falando nas redes sociais também. O Flamengo, algumas vezes, quando abre o placar, parece que o time não tem a ambição de querer tentar mais, de querer tentar fazer 2-0, 3-0, 4-0, por aí vai. Desde o gol do Arrascaeta no primeiro tempo, o Flamengo só deu 2 chutes a gol, um com o Samuel Lino e um com o Plata.
eu queria entender um pouco de você sobre esse pensamento, sobre essa, talvez, né, uma falta de ambição para ampliar o placar e aí, consequentemente, ter uma situação mais tranquila na partida. Obrigado. Eu lembro de um chute do Arrascaeta também, depois do gol dele, e no segundo tempo foram 6 chutes a gol. Pode ser que tenham sido dentro da trave, né? É isso que você fala? Não, a gol, pelo que eu me lembro... Chutes a gol ou chutes no gol? No gol. Ah, no gol, aí é outra coisa, aí é a precisão, né? Mas o time continuou chutando, né? Criando. Eu não diria que a gente quis defender o resultado, ao contrário, começamos o segundo tempo com a bola, tentando propor jogo. O adversário ele mudou seu sistema, começaram a jogar bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios, alguns lances até onde a bola era nossa e por não apitar falta acabava em escanteio, então essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldade de sair, ainda não sei, não vi, vou rever novamente depois, mas realmente baixamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo. O adversário também aumentou a dele e aí tivemos essa nossa dificuldade em construir e de dominar o jogo outra vez, né? Então acabamos, como eu falei, sofrendo gol e tentamos o empate, mas claro, não é fácil jogar contra o time que se fecha tanto e no final acabou o empate e como eu falei, com gosto amargo. Boa noite, aqui Boa noite. Felipe Cristine Martins da TV Editora Dinâmica. O Flamengo teve muita posse de bola, até fazendo uma comparação com o Ceará. A gente termina um primeiro tempo com 78% de posse de bola para o Flamengo e o Ceará sofrendo muito em relação a isso. E eu queria que você falasse sobre um momento de mudança, né? Você perdeu jogadores importantes, mas agora começa a ver essas chegadas fazerem a diferença. Será que essa dificuldade por ter a posse de bola, mas ao mesmo tempo não conseguir construir grandes jogadas a ponto de assustar o Ceará é em relação à falta de entrosamento? Como é que você vê? Se eu não me engano, foram 9 chutes no primeiro tempo. Tivemos a bola, tivemos chances, tivemos finalizações, tivemos chegada na área do adversário e fizemos um grande primeiro tempo. É verdade que temos aí incorporações novas, uma janela extraordinária do clube, e na qual alguns jogadores chegaram sem ainda ter muito tempo de ter treinado nem nos clubes que estavam, né? Alguns jogadores estavam de férias e hoje, por exemplo, tivemos o Lino jogando 90 minutos e não sei se era indicado para ele, mas vai se adaptar e já se adaptou rápido no que é o nosso modelo de jogo. Sobre a posse de bola, falando que o Ceará optou por não pressionar, por esperar em bloco médio e em bloco baixo e tentar sair no contra-ataque. Tentamos neutralizar esses contra-ataques deles no primeiro tempo e criar chances que pudéssemos criar dependendo desses espaços que a gente encontrava num bloco muito fechado, né? Sempre é mais complicado você encontrar os espaços num bloco onde é tão compacto e tão baixo, mas mesmo assim conseguimos criar chances. E como eu falei, no segundo tempo baixamos bastante nosso estado de concentração e aí tivemos mais dificuldade. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Desde que você chegou, né, para comandar a equipe profissional do Flamengo, eu não me lembro de 2 atuações mais abaixo da equipe em sequência. O Flamengo não teve aquele grande jogo contra o Galo e hoje também não conseguiu apresentar nos 90 minutos essa intensidade toda. Você acredita que a parte física pode estar pesando para os jogadores logo nesse momento forte da temporada, de decisão de Copa atrás de Copa, Copa do Brasil, Copa Libertadores? Qual a avaliação que você está fazendo internamente para esse time ter atuações mais abaixo do que o esperado? Obrigado. Bom, não. Primeiro que a atuação abaixo contra o Galo foi muito mérito deles, muito mérito do Atlético Mineiro. A forma como eles defenderam, eles nos causaram dificuldades. O time acabou dentro da área deles. Já pode dizer pelo resultado negativo ou pelo que for. Fisicamente o time correu os 90 minutos em todo momento e já falei, né, quando são jogos depois de 3 dias, o time sente, por mais que alguns jogadores não jogaram na Copa do Brasil, alguns jogadores não participaram, mas não acredito que seja físico, não acredito.
acredito que todos estamos na mesma situação, com a sequência de jogos, com o campeonato, com o calendário recheado. Vai muito em função do que é o momento do jogo, o momento do adversário, a torcida empurrando, a forma que eles tinham de jogar. Nos incomodaram no segundo tempo, tivemos essa nossa dificuldade de encontrar os espaços, de ocupar bem as posições, e aí acabamos sofrendo e acabamos dando uma chance para o adversário que foi somente de escanteio, né? Porque assim, até então o time tinha defendido bastante bem, defendeu bem o que era o ataque do Ceará. Então continuar trabalhando, evoluindo e poder voltar no nosso trilho das vitórias. Boa noite, Felipe. Ednardo Souza, aqui da TV União Rede Multi. Próxima semana você completa 40 anos de idade. Com isso, você já passou por diversos clubes e já enfrentou diversos times. Queria saber, já você enfrentou os dois times, Ceará e Fortaleza aqui na capital, queria saber se você sente alguma coisa diferente, olhando das 4 linhas da parte de fora, sobre o calor da torcida, aquele jogar aqui no Nordeste. Queria saber se tem alguma coisa diferente no seu ponto de vista. E a minha idade, qual é a relação da experiência? Ok. 40 anos semana que vem, verdade. Bem lembrado. Não tem nem tempo para fazer festa, né? Mas realmente um prazer vir jogar aqui no Nordeste, vir jogar contra o Fortaleza e o Ceará. Sempre são jogos muito complicados, muito difíceis. Jogar no Castelão, principalmente contra o Flamengo, o estádio sempre está lotado. É uma grande festa e sempre nos criam muitas dificuldades, né? São times que se estruturaram muito bem, que hoje têm um poder econômico grande para poder contratar e lutar para continuar vários anos na Série A. Então, e também acredito que tanto o Fortaleza como o Ceará têm a dificuldade sempre de ter que fazer viagens longas nesse campeonato. Portanto, muito mérito desses dois times se manterem na Série A durante tanto tempo. É isso aí, Nação. Olha só como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo empatou hoje com o Ceará. Nesse momento tem 37 pontos, 17 partidas, uma a menos do que o segundo colocado Cruzeiro, que também tem 37 pontos. Na terceira colocação veio o Palmeiras, que empatou. Só que olha só, antes da gente continuar aqui, estamos chegando na 17ª, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Praticamente quase a metade do Brasileirão. E dois times aqui, vamos colocar o Palmeiras também aqui, estão começando a se distanciar dos demais colocados. Por exemplo, Flamengo e Cruzeiro, 37 pontos, já está 5 pontos de diferença do Palmeiras. Não é verdade? 5 pontos de diferença do Palmeiras e 8 de diferença do Bahia. Que é o quarto colocado. Parece que já está começando a se distanciar aí, hein? Bom, Flamengo 37, Cruzeiro 37, Palmeiras 33, Bahia 29, Mirassol 28, Bragantino 27, aí tem o Botafogo, que inclusive perdeu hoje pro Cruzeiro, 26, o São Paulo ganhou hoje, está na 8ª colocação com 25, Fluminense na 9ª com 23, Atlético Mineiro na 10ª com 23, aí tem o Ceará, que empatou com o Flamengo hoje, 22, 12º Corinthians com 22, 13º Internacional 21, Grêmio na 14ª com 20, Vitória 15ª com 18, Vasco 16º com 15 pontos, o mesmo ponto do Santos, que está na zona do rebaixamento, na 17ª colocação. 18ª colocação está o Fortaleza com 15 pontos também. Vasco, Santos e Fortaleza com a mesma pontuação. E na 19ª colocação, Juventude, 11 pontos. E o Sport, hein, meus amigos? Sport ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. 10 derrotas e 6 empates. O negócio tá difícil pro lado do Sport, hein? É isso daí. Assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Mengão continua na liderança do Brasileirão. Próxima partida do Flamengo é contra o Atlético Mineiro, jogando lá na Arena MRV pela Copa do Brasil. Aí o negócio é difícil, que o Flamengo precisa reverter o placar que aconteceu no Maracanã. Deixa o seu like, se inscreva no canal e coloca nos comentários aí a sua análise, o que você achou da partida de hoje. Cara, o Flamengo hoje, no primeiro tempo eu acho que ele jogou bem, mas no segundo tempo desandou tudo. E pra mim eu acho que o Rossi falhou no gol do Ceará. Eu acho que o Rossi saiu errado e aí acabou dando espaço pro Ceará. O Ceará acabou marcando gol e infelizmente não deu pro Flamengo nessa partida, cara. Mas que partida... É de se lamentar, né? O Felipe Luiz, inclusive, até falou aí na coletiva, a gente viu ele falando.
para ele foi decepcionante, porque esperava que no segundo tempo o Flamengo poderia sair com a vitória. Eu acho que no primeiro tempo poderia até mesmo ter definido a partida, mas infelizmente não deu. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo.